Bom, dando continuidade às nossas aulas sobre função trigonométrica, na aula de hoje nós vamos estar respondendo mais algumas questões, começando por cosseno ao quadrado de x igual a 1 meio mais 1 meio mais 1 meio do cosseno de 2x. De que forma nós podemos encontrar esse valor? Vejamos. Nós vimos em aulas passadas que o cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Como eu quero agora o cosseno ao quadrado de... Aqui nós temos que o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a quanto? Bom, para tal, nós vamos fazer a seguinte coisa. Como eu sei que o cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x, e eu quero o cosseno ao quadrado de x, seria encontrar esse valor. Mas como fazer isso aqui? Eu vou tomar aqui emprestado o teorema fundamental da trigonometria, que nos diz que seno ao quadrado de x é igual, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ou seja, que o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x, menos o cosseno ao quadrado de x. Vou pegar esse valor, vou substituir aqui, ó. Portanto, você tem que o cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x menos, quem é o seno? 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Coloca em parênteses que eu tenho menos antes. Você ficaria com cosseno de 2x igual cosseno ao quadrado de x menos 1. Menos por menos vai dar mais cosseno ao quadrado de x. Portanto, você pode concluir aqui, vai ficar com 2 vezes o cosseno ao quadrado de x, lembrando que eu estou somando esse com esse, menos 1, igual ao cosseno de 2x. Ou seja, 2 vezes o cosseno ao quadrado de x é igual ao cosseno de 2x mais 1. Ou, posso até colocar aqui, 2 vezes cosseno ao quadrado de x igual a 1 mais o cosseno de 2x. Portanto, o cosseno ao quadrado de x, ele vai ser igual, o 2 está multiplicando, ele vem dividido 1, e ele também divide aqui. Mas aqui eu posso colocar como sendo 1 meio do cosseno de 2x. Portanto, aqui você tem que seria o cosseno ao quadrado de x. Mas ele pede também com respeito ao seno. E neste caso, o que nós vamos fazer? Bom, ele quer o seno, vamos utilizar a mesma expressão aqui e essa parte também com relação a essa expressão fundamental, a qual nós podemos trabalhar a partir dela. Então, neste caso, qual seria o resultado que nós vamos encontrar para o seno ao quadrado de x? Bom, o procedimento é parecido, tá? E de que forma nós vamos fazer isso? Então, vejamos. Antes de continuar, nós vimos que eu posso colocar aqui o cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x, tá ok? E aí, nós vimos aqui já que o cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado. Eu vou substituir esse cosseno ao quadrado por quê? Por 1 menos o seno ao quadrado de x, menos o seno ao quadrado de x. Aqui você vai ficar o quê? Com o cosseno de 2x igual a 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x. Vou pegar esse menos 2 vezes seno ao quadrado de x para o primeiro membro. Ficaria 2 vezes seno ao quadrado de x igual a 1. Esse cosseno de 2x vai para o segundo membro, menos cosseno de 2x, desculpa. Esse 2 está multiplicando, vem dividindo. Portanto, ficaria seno ao quadrado de x igual, divide tanto 1 como o cosseno de 2x, ficando 1 meio menos 1 meio do cosseno de 2x. E aí você teria
o seno ao quadrado de x igual a 1/2 menos 1/2 do cosseno de 2x. Vamos dar prosseguimento, tá? E aqui ele pede para verificar que o seno de x mais 2π é igual ao seno de x e o cosseno de x mais 2π é igual ao cosseno de x. Vamos ver como resolver este pequeno problema. Como verificar? Vamos começar aqui por seno de x mais 2π. Será se realmente é igual ao seno de π ou seno de x? Aí você vai lembrar aqui a seguinte coisa, que o seno de A mais B é igual a quanto? Seno de A vezes o seno de B, desculpa, cosseno B mais seno B vezes cosseno A. Ora, ele quer o seno de quem? De x mais 2π. Isso aqui vai ser o quê? Seno de x vezes o cosseno de 2π mais seno de 2π vezes cosseno de x. A pergunta é, quem seriam esses valores aqui? Cosseno de 2π e o seno de 2π. Eu vou fazer separadamente. Em parte, a gente não precisaria de estar fazendo isso, porque nós sabemos esses valores. No entanto, pode ser que alguém lhe peça a demonstração. E a gente vai lembrar aqui cosseno de 2π. Vamos lembrar que a gente falou aqui com respeito ao cosseno de 2x, que seria o quê? Cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Ou simplesmente cosseno ao quadrado de x, no caso, cosseno ao quadrado de π, menos o seno ao quadrado de π. A pergunta que nós temos que fazer é quais são esses valores, tá? Eu poderia estar dando continuidade aqui para mostrar como encontrar esses valores, tá? Uma vez que nós vimos aqui com respeito ao seno de π sobre 2, tá? Que é igual a 1, e o cosseno de π sobre 2, que é igual a 0. Eu acho que eu coloco agora pedindo para vocês como demonstrações, provar que o cosseno de π e o seno de π, um é 0 e o outro é menos 1. Provar, tá? Por que eu posso afirmar isso agora para vocês, tá? Vou deixar quieto aqui e vocês vão procurar fazer esses valores, tá ok? Aqui, por essas informações que eu acabei de colocar para vocês, eu vou encontrar que o cosseno de 2π seria aqui menos 1 ao quadrado, menos o seno de 2π, lembrando que o seno de π é 0, 0 ao quadrado. Portanto, nós teríamos 1 menos 0, ou seja, o cosseno de 2π seria igual a 1. Já o seno de 2π, deixa eu colocar aqui, o seno de 2π seria o quê? A gente viu que é 2 vezes seno de π vezes o cosseno de π. Ou seja, o seno de 2 vezes um ângulo é 2 vezes o seno do ângulo vezes o cosseno do ângulo. Aqui nós vimos que o seno é 0 e o cosseno é menos 1. Mas como eu preciso do produto, seno de 2π é igual a 0. Diante dessas informações, vamos concluir aqui a nossa resolução, substituindo os valores. Portanto, seno de x mais 2π seria igual a o seno de x vezes o cosseno de 2π, nós acabamos de ver que é 1, mais o seno de 2π, nós acabamos de ver que é 0, vezes o cosseno de x. Portanto, o seno de x mais 2π é igual a seno de x. Aquilo que a gente já queria demonstrar lá inicialmente, tá ok? Bom, nós também precisamos provar agora com respeito ao seno, o cosseno, na verdade, de x mais 2π igual ao cosseno de x, ok? Qual seria esse procedimento? Será se faz do mesmo jeito? Então, vou aqui apagar só isto e isto, e ele quer o cosseno, tá ok? Bom, se ele quer o cosseno, essa parte toda aqui eu vou precisar apagar, tá ok? Então, vou apagar aqui. Opa, para aí.
devagar aqui, né? Vou apagar esta parte aqui toda, tá? Mas vou conservar o que eu já coloquei aqui para as outras informações. Por quê? Na verdade, ele quer o cosseno de A mais B. E para o cosseno de A mais B, a gente viu que isso aqui é o cosseno de A vezes o cosseno de B menos seno de A vezes o seno de B. E nesse caso, como ele quer o cosseno de x mais 2π, ele quer o cosseno de x vezes o cosseno de 2π menos o seno de x vezes o seno de 2π. Bom, aqui a gente acabou de ver que o cosseno de 2π é igual a 1 e o seno de 2π é igual a 0. Portanto, nós vamos substituir aqui embaixo. Vamos tirar aqui. Vou apagar aqui também. Tá? Essa parte nós apagamos. E vamos utilizar o que eu já tinha, tá? Que aqui ficaria o quê? Cosseno de x mais 2π seria o cosseno de x. Vezes, quem é o cosseno de 2π? Nós vimos que é 1. Menos seno de x. Vezes, cosseno de 2π é 0. Ou seja, você vai concluir que o cosseno de x mais 2π seria igual a quanto? A cosseno de x vezes 1, que é cosseno de x. Aqui vai dar 0, não preciso colocar. E aí eu concluo a outra demonstração que eu estava propondo para vocês. Bom, dando continuidade, eu teria mais esse outro exemplo para vocês, mas eu não vou estar respondendo, tá? Se você quiser anotar, você já anota aí. Aqui seria o cosseno de 45. Na verdade, você teria que calcular aqui o cosseno baseado na seguinte coisa. Cosseno de π sobre 4 é calcular quem? Cosseno ao quadrado de π sobre 2. Você vai olhar aqui que seria a metade. Menos o seno ao quadrado de π sobre 2. A mesma coisa com relação ao seno de π sobre 4. Cosseno e o seno, isso aqui tudo serve como exemplo para vocês, tá ok? Ah não, desculpa, aqui eu cometi um errozinho, né? E grosseiro. Você tem que mostrar por que ele cometeu o erro grosseiro. A pergunta é, já que eu coloquei aí, de que forma eu estou afirmando, errei grosseiramente? Como responder isso aqui? Quem poderia me responder? Como responder isso aqui? Bom, a pergunta você pode estar pensando, se ele colocou errada essa informação, como eu poderia estar respondendo esta questão? Alguém pode me responder? Bom, vamos ver, já que eu disse que eu cometi um erro, eu tenho que provar onde foi que eu errei. Se isso aqui não pode ser, eu tenho que riscá-lo e ver de que forma eu posso fazer essa questão, ok? Bom, eu falei que aqui está errado. Eu disse que eu quero provar como chegar no resultado correto. E aí, como nós vamos fazer? Você vai olhar para essa expressãozinha aqui, ó. Tá ok? E a partir dessa expressão, nós vamos tentar resolver a questão, ok? Então, vamos aqui, se ele quer saber isso, nós acabamos de ver que o cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa de quem? De 1 meio mais 1 meio de quem? Do cosseno de 2x, ok? Foi isso que a gente viu? Ok. O que é que eu vou fazer agora? Vamos substituir aqui o x por π sobre 4. Então você teria o cosseno ao quadrado de π sobre 4 igual a 1 meio mais 1 meio do cosseno de 2 vezes π sobre 4, ok? Só que aqui você simplificando já, ó, você vai encontrar 1, você vai encontrar 2. Portanto, você teria o cosseno ao quadrado de π sobre 4 igual a 1 meio mais 1 meio de quem? Do cosseno de π. π sobre 2. Ok? Ora, mas quem é o cosseno de π sobre 2? Bom, nós vimos já que o cosseno de π sobre 2 é igual a 0, desculpa, 0. E aí, nesse caso, você vai ter a seguinte coisa, que o cosseno ao quadrado
de π sobre 4 é igual a 1 meio. Logo, como eu quero o cosseno apenas de π sobre 4, aqui vai ser o quê? Mais ou menos, não precisa colocar, já que o ângulo é do primeiro quadrante, é um valor positivo para o cosseno, raiz de 1 meio. Você pode aqui melhorar aqui, fica a raiz de 1 é 1 sobre a raiz de 2. Você racionaliza, multiplicando tanto o numerador como o denominador pela raiz de 2, e você vai concluir que o cosseno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. E aí teríamos a nossa resposta diferente da que eu tinha colocado aqui para vocês. Concorda comigo? Não tem nada a ver. Bom, desta forma, você já conclui aqui essa resolução. O seno de π sobre 4, você pode utilizar o cosseno de π sobre 4, que você acabou de encontrar, e substitui na relação fundamental, descobrindo quem é o valor do seno. Bom, agora vamos falar um pouco aqui dos gráficos. O gráfico de seno de x, a gente já mostra para vocês aqui o seu formato. Aqui vocês já viram essas construções, tá? Então vou só passar aqui. O cosseno de x é bem parecido, mas note que aqui no seno de x, nesse ponto, você tem aqui o π sobre 2, o resultado é 1. Quando é 0, o resultado dá 0. Quando é π, volta a ser 0. Quando é 3π sobre 2, vai para menos 1. Quando é 2π, vai para 0. Tá? Com relação ao cosseno, em 0 o cosseno é igual a 1. Em π sobre 2 dá 0. Depois ele vem para menos 1 em π. Em 3π sobre 2 ele volta para 0. Em 2π ele volta para 1. Então, a partir daqui você constrói outros gráficos. A gente não vai se atentar com relação a isso. A gente vai passar alguma atividade para vocês, apenas para vocês praticarem. Então, nesse gráfico agora, que você vai olhar agora para a construção, qual seria o procedimento dessa construção? Bom, eu não vou gastar tempo com ele, apenas vou mostrar para vocês que quando ele fez a mudança aqui de x para 1 sobre x, aí você lembra daquelas funções que nós temos, das funções racionais, ela muda radicalmente, tá? Mas procure nos livros ou mesmo disponíveis na internet qual o procedimento que ele utilizou para que o gráfico ficasse desse jeito. Se você usar o GeoGebra, você vai perceber que essa aproximação aqui, tanto faz você, à medida que você vai se aproximando cada vez mais aqui do zero, mais esse negócio vai se fechando, tá? Então, quando você olha assim de longe, você, poxa, aqui é apenas uma mancha, mas não é. E eu vou provar para vocês agora. Se você está olhando para esse gráfico aqui já construído, eu coloquei aqui o seno de 1 sobre x, tá? Não está aparecendo aqui, mas deixa eu... Aqui, ó. Seno de 1 sobre x. E à medida que você vai se aproximando, aqui está colocado como 1, mas eu posso mudar para... mudar essas configurações aqui para colocar o quê? Com relação a seno e cosseno. Aqui deixa eu tentar... Aqui, pronto. O eixo seno aqui, eu poderia mudar o rótulo para as distâncias ser colocado em termos de π sobre 2, tá? O eixo y você deixa do jeito que está, uma vez que esses valores aqui, ó, tem que ser de 1, 2, 3, mas o eixo x é π sobre 2, π, e você vai observar aqui, ó, que eu vou aproximando, ó. Claro que vai ficar um pouquinho grande ali, mas note que à medida que eu vou aproximando, ó, olha o que está acontecendo. Veja que os traços vão se aproximando cada vez mais. Ou seja, mesmo eu me aproximando do zero aqui, ó, estão se juntando de tal forma que aparentemente é uma coisa só, mas ele está subindo e descendo um, indo e voltando. É só olhar aqui, ó. Olha lá o 1, ó. Estou me aproximando do 1, não estou? À medida que ele se aproxima aqui, ó, ele vai no 1, volta para o 0, vai de novo no menos 1, vai e volta, e ele vai continuar nesse vai e volta, e você vai percebendo que à medida que se aproxima, ele vai fechando, que você há de atentar que parece que aqui ele fez apenas um traço único, mas não. À medida que ele vai se aproximando, ele vai chegando mais próximo do zero, o gráfico vão ficando tão próximo um do outro, as linhas, que dá a aparência de ser uma coisa única, tá ok? Então voltamos agora novamente para a questão, tá? E vamos para
o gráfico da função tangente. Na função tangente, a gente viu que ela é dada por quem? Seno sobre cosseno. Portanto, em cosseno de x no denominador, ele não pode ser zero. E se você olha aqui, quais são os pontos que não pode ser zero? A gente viu que o cosseno não pode ser zero em π sobre 2 e em 3π sobre 2. Da mesma forma acontece na parte negativa. Então, nesses pontos, a tangente não vai existir, porque o cosseno tem que ser diferente de zero. Portanto, você vai observar que ele faz um tracejado e o gráfico ele chega muito próximo, passa aqui, mas não toca nos tracejados, tá ok? E o gráfico da tangente ela é um pouquinho esquisita, mas é aquele gráfico onde você vai observar que ele sai de menos infinito até mais infinito, tá ok? Aqui seria o gráfico da secante, lembrando que secante é 1 sobre o cosseno, tá? Por isso que você vai ver que à medida que o valor, quando no caso o cosseno é igual a zero, o cosseno de zero é 1, olha onde ele está, tá ok? Mas à medida que o valor do cosseno ele vai se aproximando de π sobre 2, a gente lembra que ele vai diminuindo. Se ele vai diminuindo, como o gráfico é 1 sobre o cosseno, aqui vai aumentando. Bom, ele não pode ser em π sobre 2, ele não existe, porque ficaria 1 sobre o cosseno e π sobre 2 a gente viu que o cosseno é zero. Então, nesse caso, ele não existe. E o que acontece? Quando ele vai aumentando agora a partir do π sobre 2 até o π, a gente viu que os valores do cosseno são negativos, está no segundo quadrante. E neste caso, ele começa aqui de um valor muito próximo do zero, desculpa, um valor infinito, porque o valor do cosseno é bem próximo do zero. À medida que o cosseno vai aumentando, ele vai até o menos 1. Depois ele volta a diminuir de novo. E isso vai se repetindo. Bom, para concluir essa aula de hoje, ou praticamente concluí-la, nós vamos falar aqui, fazer essa verificação, que seno ao quadrado de x é igual a 1 mais secante ao quadrado de x é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de x. Então vejamos essa prova. Para fazermos essa prova, eu vou me utilizar do teorema fundamental da trigonometria. E o que é que diz o teorema fundamental da trigonometria? Esse teorema nos diz que o seno ao quadrado de x é igual, o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Eu vou dividir ambos os membros por cosseno ao quadrado. Portanto, você teria aqui seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Deixa eu melhorar aqui, ficou um pouco feio, tá? Então aqui ficaria seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Eu vou dividir tudo, tá? Mais, você teria o cosseno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. E por último, você teria 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Bom, a gente já viu aqui que quando eu pego o seno dividido pelo cosseno, esse resultado é igual a tangente. Nesse caso, como está elevado ao quadrado ambos, fica tangente ao quadrado de x. Mais cosseno ao quadrado dividido por ele mesmo é igual a 1. E por definição, 1 sobre o cosseno é igual a secante. Como está ao quadrado, fica secante ao quadrado de x. Portanto, essa expressão, na realidade, posso escrever como sendo secante. Fica secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. E chega aonde eu gostaria de ter chegado, tá ok? Então vamos para a próxima aqui. Mostrar que para todo x com o cosseno de x sobre 2 diferente de zero, tem-se. Como eu chego a esta prova? Então vamos lá para essa demonstração. Bom, na resolução aqui eu aumentei um pouquinho o tamanho da letra para melhorar aqui na hora da escrita, tá ok? Eu quero chegar a essa especificidade, mas eu sei da seguinte coisa. Nós vimos que o seno de 2x ele é igual a quanto? A
2 vezes seno de x vezes o cosseno de x. O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir os 2x, eu vou chamar agora exclusivamente de x. Então essa expressão ficaria o quê? Seno de x igual 2 vezes o seno de x sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2. Eu posso aqui, no caso, dividir esse valor pelo cosseno de x. Mas lembre-se, se eu dividir aqui por cosseno de x, eu tenho que multiplicar pelo cosseno de x. Portanto, eu vou multiplicar aqui ambos os membros por... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de forma correta, tá? Para não ficar algo tão feio. Então, eu vou botar aqui multiplicando e dividindo tudo pelo cosseno de x sobre 2, ok? Se eu multiplicar e dividir ao mesmo tempo por cosseno de x sobre 2, lembre-se, aqui você continua com o mesmo resultado. É como se eu estivesse multiplicando por 1. Lembrando que esse cosseno de x sobre 2 é diferente de zero. Portanto, aqui você vai ficar com a seguinte expressão. Seno de x igual a 2 vezes. Lembre-se que eu vou pegar esse termo, seno de x sobre 2, e vou dividir aqui pelo cosseno de x sobre 2. Vou pegar esse cosseno de x sobre 2. Vou pegar o cosseno de x sobre 2 e vai ficar multiplicado pelo cosseno de x sobre 2. E aí você já vai vendo um pouco da mágica aqui, pois você vai ter 2 vezes a tangente de x sobre 2, vezes o cosseno ao quadrado de x sobre 2. Lembrando que eu estou multiplicando aqui. Note que aqui você pode escrever essa expressão indo para o denominador. De que forma? Você teria 2 vezes a tangente de x sobre 2 sobre 1 sobre o cosseno de x sobre 2 ao quadrado. Mas aí você vai dizer, poxa, mas isso aqui é secante ao quadrado. Ou seja, isso aqui é 2 vezes a tangente de x sobre 2 sobre secante ao quadrado de x sobre 2. Ah, mas isso aqui eu já sei quem é. A gente viu anteriormente, né? Portanto, aqui você vai ter o seno de x igual a 2 vezes a tangente de x sobre 2, dividido por quanto? 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2. Bom, essa é a demonstração que nós tínhamos por fazer para vocês, tá ok? E ficou um negócio assim meio esquisito, né? Vamos fazer esse negócio mais bonitinho, né? Bom, aí estaria encerrado essa demonstração. Tem mais? Sim, tem. Mas vamos observar aqui que a próxima demonstração já é bem parecida com a anterior. E aí eu deixo para vocês. Basta vocês seguirem o mesmo caminho, tá? E a última letra seria a construção do gráfico da cotangente de x e a cossecante de x. O que eu vou fazer para vocês? Vamos direto para o GeoGebra. E no GeoGebra, deixa eu só apagar esta função que foi colocada, tá? Apagando aqui. Vamos colocar aqui que ele quer a cotangente. Você vai observar aqui que essa cotangente, ele está botando como cotan, tá? A cotangente de x. E aí você já tem o seu gráfico aqui colocado, tá ok? Tá aí o gráfico da cotangente de x. É como se eu estivesse pegando o inverso da tangente, tá? E só vou observar aqui uma coisa, e é bem rapidinho, porque nesse gráfico nós temos que notar a seguinte coisa. É porque eu tenho uma expressão aqui que ele bota só como cote. E se eu fizer isso, é a mesma coisa, né? É a cotangente de x que está sendo escrita. A outra seria a secante. Eu vou apagar aqui esta, tá? E vou colocar aqui a secante, a gente já viu, né? Mas não custa nada colocar novamente. Secante de x. Eu poderia agora colocar a cossecante de x. Aqui não estou conseguindo encontrar aqui a cossecante, tá? Encontrei. Pronto.
a cossecante de x fica bem parecida aí com a cossecante invertida, mas aí você vai observando qual o comportamento dela, tá bom? Você pode aproximar mais aqui para ter uma ideia, né? Você observa que nenhuma delas vai tocar em 1, lembrando que a cossecante é 1 sobre o seno. Então, nesse caso, de 1 sobre o seno, olha o comportamento com que ela fica, tá? Você viu da cossecante, você viu também da secante. As duas são muito parecidas, só muda um posicionamento, tá? Lembrando que a laranja, você vai notar que quando é zero aqui, o cosseno de zero, ele não toca. Por quê? Na verdade, o seno, né? Porque no seno, aqui a secante, você tem que é 1 sobre o cosseno, tá? Então, aqui 1 sobre cosseno de zero é 1. Mas veja que em π sobre 2 não toca. Já não acontece a mesma coisa quando eu olho para a cossecante. Por quê? Na cossecante, quem não é zero? Quem não pode ser zero? Ou seja, é 1 sobre o seno. E onde é que o seno é igual a zero? Em 0 e em π, e em 2π, em menos π, menos 2π. Veja que não vai tocar nesses pontos. Ó. Vai chegar bem próximo, mas não toca. Mas como eu sei que o seno de π sobre 2 é igual a 1, então a cossecante de π sobre 2 também é 1, tá ok? E aí eu vou encerrando a aula agora por hoje, tá? Vou parando por aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade, mas respondendo algumas questões. Então fica essa aula para vocês sobre a construção dos gráficos de seno, cosseno, tangente, cossecante, cotangente e secante, tá ok? Paro por aqui e até a próxima.